Oi pessoal, boa tarde para quem está aqui em Portugal. Eu tô gravando esse vídeo dia 24 de julho como um pedido de desculpas pelo que aconteceu ontem na live com a Inova Mulher. Não sei o que aconteceu, até agora isso é uma incógnita, mas nós estávamos com a internet bombando, tanto eu quanto a Bia, tava tudo direitinho, a gente estava gravando tudo ok. E a live estava indo super bem, tinha algumas perguntas, eu estava explicando a respeito de como você pode se preparar financeiramente para empreender. E de repente, desabou tudo. Como caiu de repente, a gente não conseguiu escolher a opção de salvar a live no IGTV. E por isso nós perdemos os primeiros 40 minutos da live. Então nós recomeçamos a live e só ficou gravado no IGTV a segunda parte, quando nós recomeçamos, porque aí ao final nós conseguimos lá dar o ok de que queríamos salvar aquele conteúdo para disponibilizar no IGTV. Ou seja, a parte mais importante, mais interessante da live se perdeu. E aí eu me comprometi lá no final da live a fazer um vídeo falando a respeito da primeira parte, um resumo da primeira parte, para que as meninas possam colocar lá no perfil delas do Instagram. E eu vou colocar esse vídeo também no meu perfil, vou colocar no meu YouTube, enfim, para que esse conteúdo não se perca. A primeira coisa que nós falamos ontem foi a respeito do planejamento para empreender. Eu falei principalmente sobre duas opções de planejamento para empreender. A primeira delas diz respeito a você fazer um planejamento de mudança gradativa, ou seja, durante um período de tempo que você vai ter que delimitar de forma bem assertiva, você continuar na sua atividade atual, seja ela uma atividade como empreendedor que você não quer mais, não gosta mais, seja um vínculo de trabalho, seja um momento de estudo, enfim, você conseguir durante algum tempo conciliar essa atividade que você exerce hoje com os primeiros passos na nova atividade que você quer exercer. Então vamos supor que você trabalha no escritório de contabilidade, você não quer mais trabalhar com isso, você quer montar uma confeitaria, quer vender bolos. O que você pode fazer? Você pode negociar com o seu chefe, por exemplo, uma redução de salário com redução de jornada de trabalho, de modo que você consiga dedicar todos os dias um tempo para aprendizado, para pequenas encomendas, já que você vai ter pouco tempo disponível, talvez você não consiga pegar encomendas muito grandes e tal. E aí você já vai conseguir ir desenvolvendo essa atividade. Ou, se isso para você não for possível, você pode, durante a semana, trabalhar com a sua atividade atual e aos fins de semana, por exemplo, fazer esses bolos. E aí você vai ganhando know-how, vai formando uma carteira de clientes, vai aprendendo com tentativa e erro, vai estudando, comprando cursos online, aprendendo mais novas técnicas, tanto a parte técnica da sua atividade, quanto a parte de marketing, gestão, enfim. Quando você se sentir seguro e perceber que você já tem condições de fazer a migração para essa nova atividade, você abandona aquela atividade anterior, pede demissão, faz o que for necessário e começa de fato a viver apenas da nova atividade. Essa é uma opção. A segunda opção é você continuar no seu trabalho atual, no seu ofício atual e ir juntando dinheiro de modo que daqui a tanto tempo você consiga investir nessa nova atividade. Essa segunda opção, ela é mais frequente, mais indicada para aqueles casos em que o investimento inicial do negócio que você quer criar não exige apenas o seu trabalho, exige regulamentações, exige a escolha de um espaço, enfim. Você pode, por exemplo, fazer um plano de negócios bem detalhado, de forma que você consiga calcular exatamente quanto você vai gastar com isso. E aí, já com esse planejamento, já com esse cálculo de quanto vai ser necessário juntar, né, poupar, você começa a juntar dinheiro. E aí, quando você tiver o valor suficiente, você dá esse passo. A gente falou muito lá na live da importância de você ter sempre uma gordura aí financeira. Porque, por mais preciso que seja o seu plano de negócio, imprevistos podem acontecer ao longo do caminho, mudança de legislação,
cancelamento de contrato, enfim, você pode ter que honrar certos compromissos, então é sempre bom você ter uma reserva a mais, considerar essas questões no seu plano de negócio. Sobre o plano de negócios, a Núbia falou na quarta-feira, lá nas lives do Instagram do Inova Mulher, também teve problema na live dela, não sei o que está acontecendo, que está caindo sempre. Também ficou gravado só uma parte, mas a Núbia também se comprometeu a fazer um vídeo, creio que esse vídeo já esteja no canal lá do IGTV do Inova Mulher, se ainda não estiver, vai estar em breve. Outra coisa que a gente falou foi sobre a importância de um plano de negócios bem detalhado, como a Núbia já tinha falado no dia anterior, fazendo um plano de negócio, levando em consideração todas as variáveis, com projeções de faturamento, enfim. É interessante contratar um profissional habilitado para esse fim, né, um profissional que tenha experiência nisso, que consiga fazer esse plano de negócio de forma adequada. Depois nós falamos também da importância de separar as finanças da empresa das finanças pessoais. É muito comum essa mistura, essa confusão entre o que é despesa de um e o que é despesa de outro, principalmente empreendedores iniciantes, sobretudo quando eles não têm sócios, para quem dá satisfação, vamos dizer assim. Só que isso é um grande perigo, é uma grande armadilha. Por quê? Porque se você não calcula, não separa adequadamente e não consegue criar um diagnóstico para verificar quanto você está tendo de receita e quanto você está gastando no seu negócio, você acaba não conseguindo aferir se você está pagando para trabalhar ou se você está tendo um retorno esperado, ou se de repente determinado produto não é mais interessante, não tá legal, enfim, você acaba tendo uma dificuldade muito grande de gerir adequadamente, traçar planos, mudar caminhos, traçar rotas, se você não consegue verificar esse diagnóstico, né? Então, é muito importante isso. Uma outra coisa que eu falei na live ontem, que eu frisei bastante, foi a questão de não fazer planos megalomaníacos, né? Então, é muito comum, por exemplo, quando um executivo, alguém que já tem uma posição hierárquica numa empresa, uma posição bacana, tá bem, tá ganhando bem, e resolve empreender, essas pessoas normalmente cometem um erro, que é criar uma estrutura nessa empresa nova como se fosse um pedaço daquela empresa antiga. Como assim, Carla? Vamos supor, eu era executiva de uma grande empresa e agora eu vou dar consultoria nesse ramo. Aí eu alugo uma super sala, coloco uma secretária bilíngue, com uma super estrutura num prédio super caro. E aí, no primeiro dia, eu tenho faturamento zero. No primeiro mês, eu vou começar a captar os primeiros clientes. Ou seja, eu vou ter uma estrutura que vai me pesar de forma relevante por vários meses, até eu conseguir começar a ter retorno daquele investimento que foi feito. E essa estrutura muito robusta, ela pode acabar inviabilizando a saúde financeira e até a permanência daquela empresa. Uma vez escutei uma entrevista do Luciano Pires, do Café Brasil, que é uma pessoa que eu gosto muito, um cara que eu admiro bastante. Se você ainda não segue, siga. E ele faz o podcast Café Brasil e o podcast Leadercast. Nessa entrevista ele estava dizendo que ele viu muitos colegas que, assim como ele, saíram desse mercado corporativo e tal, para criar suas próprias consultorias, seus próprios negócios, e muitos acabaram se dando mal, perdendo muito dinheiro por conta disso. E ele optou por fazer uma coisa mais aos poucos, com um planejamento, e ele foi crescendo de forma orgânica, crescendo de forma calculada, e hoje em dia ele tem um super sucesso, tem um faturamento excelente, enfim. E muitos dos colegas deles não tiveram esse mesmo destino, né? Então, eu acho que é questão também de pensar se a sua atividade realmente exige uma estrutura tão robusta logo de cara. De repente, você pode começar trabalhando na sua casa mesmo, fazendo reuniões com os clientes, no restaurante, no escritório do próprio cliente, ou alugar um espaço numa coworking. Tem vários coworkings que alugam por hora ou por semana, e aí você consegue gerir de forma adequada, ter um lugar bacana para atender seus clientes, com boa internet, com uma estrutura legal e ao mesmo tempo com um custo mais reduzido, até que você consiga ajustar todas as pontas, todas as arestas do seu negócio e, enfim, decolar e aí sim você vai expandir. Eu desejo que a sua empresa se torne uma multinacional, mas por enquanto vá fazendo as coisas de forma calculada, um olho nas finanças, com contas na ponta do lápis.
Outra coisa importante que nós falamos na live ontem foi a respeito da importância da legalização da sua empresa, ou seja, procure saber quais são as exigências do país onde você está atuando, seja no Brasil, seja em Portugal ou em qualquer outro. Nós temos alguns seguidores aqui também na Angola. Então, pesquise para saber quais são as exigências da legislação daquele país no ramo de atividade que você vai exercer. Também fique atento da formação da sua empresa, se você for ter sócios. Então, nunca é demais fazer um contrato social bem feito, delimitar as responsabilidades de cada um naquela gestão daquela empresa. Vou dar um exemplo aqui em Portugal em relação à legalização. É muito importante aqui em Portugal, por exemplo, se você vai trabalhar com comida, você tomar algumas precauções em relação ao registro da sua cozinha, até para evitar problemas de pagamento de multa, enfim. Então, é uma precaução que quem trabalha com alimentação tem que ter. A Catarina Zúcaro, que é a advogada que faz parte aqui do grupo do Inova também, ela falou sobre isso em um curso que ela nos deu lá no Inova, um curso para membros, e ela vai falar provavelmente um pouco disso na live que vai rolar hoje, se você está assistindo no dia que eu tô gravando. Eu não sei se vai ser postado esse vídeo hoje ainda, dia 24 de julho. Se não, se você está assistindo esse vídeo no futuro, dá uma olhadinha lá no perfil do Inova Mulher, lá no IGTV, certamente vai estar salva lá a live da Catarina Zúcaro, a live que vai acontecer no dia 24 de julho, às 8h30 da noite, horário aqui de Portugal. Ela vai falar sobre tipos societários, aberturas de empresa, e provavelmente vai dar uma palhinha aí sobre essa questão da legalização. É uma questão super relevante. Isso também inclui licenças, alvarás, enfim, toda essa parte legal que às vezes as pessoas não se preocupam adequadamente e que podem dar grandes problemas. Não só problemas de multa, como eu disse anteriormente, mas também problemas de... Imagina, por exemplo, se você tem uma empresa de engenharia e você não adota as devidas precauções em relação à segurança no trabalho e o seu funcionário tem um acidente de trabalho. Isso vai te gerar, além de gerar um problema imenso para a vida do seu funcionário, que você tem certeza que não é isso que você quer, vai gerar uma série de problemas para você também. Então, é muito importante observar a legislação, todos os cuidados que você tem que tomar no seu ramo de atividade. E por fim, o último tema que nós falamos ontem foi a importância da precificação dos seus produtos ou serviços, ou seja, você precificar de forma adequada os seus produtos ou os seus serviços, levando em consideração todos os seus custos diretos, seus custos indiretos e também a sua hora de trabalho. É importante também lembrar que na precificação você tem que considerar o seu posicionamento de mercado, de que forma que você vai se posicionar, até para ter um preço adequado ao seu posicionamento. Que classe você quer atingir? Que tipo de cliente você quer atingir? Qual é o perfil do seu cliente? Esse perfil de cliente, ele está disposto a pagar esse valor que você está cobrando? Sim ou não? Essas reflexões têm que ser tomadas. Isso envolve tanto a parte financeira, quanto a parte de estratégia de vendas, que é a especialidade da Maiara, quanto a parte de marketing, que é a especialidade da Bia e da Ju, lá do BJ. Então, aqui no Inova, nós temos uma equipe com vários especialistas que podem colaborar aí na saúde financeira do seu negócio, desde advogados, estrategistas de vendas, estrategista de marketing, especialista em finanças. Nós temos vários nichos aqui de atividade. Então era isso, espero que eu tenha resumido de forma adequada o que rolou na live de ontem e eu espero que a próxima live não tenha esse problema. Um beijo para todo mundo.